Doutor Alexander Bez, mais uma vez ele está conosco aqui no Alvorada Notícias. Doutor Alexander, bom dia, prazer tê-lo mais uma vez. Bom dia, eu agradeço, um abraço a você, abraço ao pessoal da Alvorada, da produção e todas as pessoas aí da cidade do belo estado do Paraná que nos escutam. Setembro Amarelo, Setembro Amarelo, e também nós vamos falar a respeito de um assunto muito importante, que é a prevenção do suicídio e também o Setembro Roxo, né? Dedicado à conscientização sobre doença de Alzheimer e a importância do apoio aos pacientes e familiares que lidam com essa doença. Ela está se tornando muito costumeira aqui no nosso Brasil. Tem muitas pessoas sofrendo com relação ao Alzheimer e as famílias também, doutor Alexander. Sim, duas datas importantes, né? Duas cores importantes. O amarelo, que representa a depressão, né? A conscientização da depressão, e o roxo, né? Que representa ali o Alzheimer. O Setembro Amarelo, ele é uma campanha brasileira, é mundial também, mas ela é uma data brasileira. Nos Estados Unidos, por exemplo, é Janeiro Branco, que representa a depressão. O Alzheimer, a cor roxa, já é mundial, tá? E é importante porque muitas pessoas não conhecem, né? A gente chama de DA, né? A doença de Alzheimer. E acho que essas cores, Marcelo, veja, elas são muito importantes para que as pessoas possam ter uma melhor compreensão dessas patologias, porque ambas patologias não têm cura, mas a gente pode tentar fazer o melhor possível para o paciente. O Alzheimer, como você citou, no momento hoje, no mundo existe uma média anual de 55 milhões de pessoas vivendo com Alzheimer. 55 a 60. Então é um dado muito alto. E no Brasil é uma campanha um pouco ainda desconhecida, né? As pessoas não sabem muito o que é Alzheimer, que na verdade é uma demência, né? É uma demência degenerativa primária, ou seja, as células do cérebro começam a se desintegrar, começam a falhar, vamos dizer assim, para não entrar num psicologismo muito grande, né, num neurologismo, porque é uma doença neurológica, mas ela acarreta um sofrimento muito grande, não só para o paciente, mas também e principalmente para os parentes desse paciente, né? Diferentemente da depressão, que você pode ali oferecer um pouco mais de conforto para o paciente, você pode tentar fazer com que ele viva melhor, porque você pode, através do conhecimento, através aí das ações cabíveis que possam ser tomadas, talvez impedir que o paciente se suicide, né? Porque o grande problema da depressão é o suicídio, é o ponto final da depressão. O Alzheimer, você tem que dar uma qualidade de vida melhor para o paciente, mas sabendo que você pode prolongar a vida desse paciente, mas como é que você faz isso? Através do conforto. Porque o Alzheimer, ele ataca o quê? Ele é uma doença de memória, né? Diferentemente da depressão, que é uma doença de humor. Então, ambas não têm cura, mas você pode, dentro do possível, trazer para o paciente e para a sua família, que também sofre muito junto, o melhor conforto e qualidade possível. Doutor Alexander Bez, Alzheimer, é só as pessoas de uma idade avançada ou isso é muito relativo? Olha, Marcelo, eu falo a você, todo o pessoal aí da Alvorada FM. A idade média de uma demência, né? Porque o Alzheimer é um tipo de demência, existem outras demências, como o mal de Parkinson, enfim. Cada uma delas atua numa área cerebral diferente. Você pode ter até a doença de Levy, por exemplo, que são componentes juntos de Alzheimer, junto com Parkinson. Mas usualmente as demências degenerativas primárias, né, e outros tipos de demência acometem as pessoas acima dos 65 anos, mais ou menos, 60, 65. 65 é o mais comum. Porém, você pode ter casos de demência precoce lá atrás, né? Então é bom sempre estar atento
aos sintomas. Os primeiros sintomas é o esquecimento, né? O primeiro sintoma realmente do Alzheimer é o esquecimento. Então é uma doença de memória. Você vai se esquecendo, vai se esquecendo. Você tem um filme, né, muito legal, que teve ali um romance maravilhoso com atores fenomenais como James Garner, que em inglês é Notebook. Eu não lembro o título em português, mas é um filme que trata ali, o cara ele vive a vida inteira com a mulher, que acho que é com a Rachel McAdams também, o Ryan Gosling, eles fazendo a parte, eles enquanto jovens, e no final é James Garner, que é um ator que já morreu, não lembro quem que foi a moça agora, que fez a parte dela mais idosa, mas é um belo romance, é um filme muito tocante, e mostra os estágios do Alzheimer, porque de repente você olha para, poxa, mas quem é o Marcelo? Eu estou falando com ele, um amigo meu de 50 anos, né? E de repente você esquece isso. Então são doenças muito tristes, né? São doenças muito tristes, mas que avançam ali. Então a idade geralmente é 65 anos, 60, 65, mas sempre tá bom, é importante estar atento aos sintomas, tanto de uma doença quanto de outra, para que você possa já fazer as primeiras intervenções. Tem remédios aí para retardar o avanço dessas demências. O filme que o Dr. Alexander B. estava mencionando, se eu não estou equivocado, é O Diário de uma Paixão, né, Dr. Exato, desculpa, exatamente, não lembrava o nome em português, O Diário de uma Paixão, exatamente esse, perfeito. Doutor Alexander Bess, qual na verdade, a orientação que o doutor Alexander Bess dá às famílias que têm pessoas com depressão na família, que têm pessoas que estão com problema de Alzheimer? Qual seria a orientação, qual seria a recomendação que o doutor Alexander Bess faria para essas pessoas? Bom, vamos lá, vou falar primeiro da depressão, né? As pessoas podem confundir. A depressão, o primeiro sintoma, Marcelo, da depressão, eu falo a todos os seus ouvintes aí do estado do Paraná, é realmente o descuido com a higiene. Então, você fala, nossa, eu vou tomar banho. Não, aí você muda o verbo, tenho que tomar banho. Esse tenho que tomar banho no sentido de obrigação. Então, você deixa de fazer coisas que habitualmente são prazerosas, como banho, como higiene, como perfume, né? Como shampoo, enfim, coisinhas básicas do dia a dia que não implicam em muitas coisas. Então, esse é o primeiro sinal da depressão, tá? É realmente a questão da higiene. O segundo sinal da depressão é a questão da alimentação. Você começa a esboçar um não prazer em se alimentar, você não tem vontade de se alimentar. Esse seria, estou falando na sequência, tá? Realmente na sequência. Então esse seria o segundo sinal da depressão, que é justamente a falta do prazer no alimento, né? O terceiro fato da depressão é você começar a se isolar, se afastar, melhor dizendo, você se afastar das mídias sociais, dos seus parentes, dos seus amigos, isso numa toada contínua. Você, numa quarta sinalização, você começa a se afastar do trabalho, então você começa a faltar no trabalho, você esboça uma pequena, hoje não estou com vontade, então a pessoa acha que é uma preguiça, alguma coisa assim, né? E o quinto estágio da depressão, que é o mais perigoso, é onde você já começa um isolamento total, então você começa a ficar sozinho. É aí que não pode, Marcelo, porque o grande problema da depressão, o que não pode acontecer numa pessoa que apresenta, né, a depressão, lembrando que a depressão é uma condição clínica imutável, mas ela pode ser combatida com remédios, com psicoterapia e principalmente com o apoio familiar e dos amigos. Então, não ficar sozinho, que seria o quinto sinal da depressão, e é o mais perigoso, porque se você deixa a cabeça vazia, vamos falar dessa maneira, né? Se você deixa uma cabeça ali vazia, uma mente muito fértil, começa realmente, o pensamento vai ser invadido com a ideação suicida, que é o principal sintoma da depressão. Para você se matar,
Você precisa ter realmente o componente depressivo. Não existe suicídio sem que você não haja, sem que não haja ali, né, a doença de base da depressão. Existem vários tipos de depressão, né, mas o pior é o transtorno depressivo maior, que é o que a gente chama da depressão. Tem depressão exógena, que é aquela que vem de fora, que você fica triste, mas que ela vai embora. Eu tenho uma entrevista na Rádio Alvorada, não fui chamado. Você fica triste, maravilha, mas passa. Tem uma faculdade aí no Paraná para prestar o vestibular, não entrei. Você fica triste, mas não chega a ser, não entra como, né, um transtorno clínico. Você fica um pouquinho depressivo, mas vai embora. A depressão interna já é diferente, é essa que você tem, e você mergulha nessas ondas de tristeza, e essas ondas de tristeza, elas não passam. Essa que é a principal questão da depressão. Então, esses são os sinais que as pessoas têm que estar atento, e os parentes têm que fazer o quê? Ouvir, né? Porque quando você está no período de isolamento, você emite um sexto sinal, que é o quê? O pedido de socorro. Você fala, tenho vontade de me matar. Quando o paciente fala isso, é porque realmente ele já pensou em se matar. Então, é aí que você tem que fazer a intervenção. Qual que é a intervenção? É levar para o psicólogo, levar para o psiquiatra, pode consultar também eventualmente com o neurologista, que são os 3 profissionais da área da saúde únicos para detectarem o problema. Já entra com a psicoterapia, é essencial, e já entra com a medicação antidepressiva. Existe ainda algumas ações de depressão, Marcelo, que envolvem ações mais dinâmicas. Então você pode querer trabalhar mais, você pode querer produzir mais, mas aí é mais difícil de detectar, porque vão achar que a pessoa está hiperativa, quando na realidade é um dos sintomas, a gente chama isso de sintomas inespecíficos de depressão. Então isso é muito importante. Existe também uma série de ações que podem remeter à depressão, por exemplo, a falta de vitamina D, né, D de delta, por exemplo. A falta de vitamina D pode fazer com que a pessoa tenha ações depressivas, sem ela ser necessariamente uma pessoa depressiva. Então, mas todos esses sinais precisam ser avaliados para quê? Porque de repente ela pode estar se manifestando alguns sintomas relacionados à depressão, e não é depressão, mas os mais comuns são esses que eu falei. Doutor Alexander Bez, queremos agradecer mais uma vez aí a aula que o doutor Alexander Bez, ele nos dá sempre que participa dos nossos programas. Bom dia, bom trabalho, obrigado por mais uma vez ter nos atendido, doutor Alexander. Eu que agradeço, um abraço ao Sr. Marcelo, pessoal da Alvorada e todos os nossos ouvintes aqui. Esta é a Rádio Alvorada. Jornalismo, informação.